A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero deixar uma mensagem para o teu coração e ela se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 37, onde vai falar a respeito de um vale de ossos seco. E não há palavra melhor para iniciarmos esse dia de hoje, essa data de hoje, 1º de setembro. Vamos profetizar debaixo de uma palavra de resposta, de poder, de glória, porque assim foi feito através de Deus ao usar Ezequiel. A Bíblia vai dizer que veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos, sobre a face do vale estavam sequíssimos. E me disse, aleluia, e me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Ei que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. Escute bem isso aqui. E ele me disse: profetiza o espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, e o espírito assopra sobre estes mortos para que vivam. A Bíblia vai dizer que profetizou como ele deu ordem. E então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. A Bíblia está mandando que você venha profetizar diante desse vale de ossos secos ao qual você se encontra. Que você venha a partir de hoje pegar essa palavra, que a palavra ela não volta vazia. A fé é o firme fundamento daquilo que não se viu, mas é necessário crer diante da palavra, que o Senhor ele vela por aquilo que está escrito, vela por isso que está aqui determinado diante do livro, né? Porque a Bíblia, ela fechada, ela é um livro comum, mas ela aberta, ela é a boca de Deus falando conosco diante do Altíssimo. Que o Senhor ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele sabe a sua necessidade, ele sabe a sua circunstância, ele sabe o que está acontecendo ao teu derredor. Mas o Senhor ele manda que você venha profetizar, que assim como Ezequiel obedeceu, sendo levado em espírito, é necessário que você entre no espírito, é necessário que você deixe a carne, é necessário que venhamos assim viver diante do Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos olhar com os olhos espirituais. E a Bíblia vai dizer que o Senhor levou ele em espírito. Ele não foi levado porque ele queria, ele não foi levado porque assim o determinou, não foi levado porque ele marcou essa data com o Senhor, não. Ele foi levado em espírito. Aleluia. A este vale de ossos secos, ou seja, algo que não tinha mais vida, algo que não tinha resposta, algo que não tinha solução, algo que aos olhos do homem não tinha mais nada a ver. Mas o Senhor ele mandou e ele obedeceu. Então, filho do homem, foi assim questionado. Ezequiel ele foi questionado através do Espírito Santo de Deus a dizer se poderia aqueles ossos reviver. E Ezequiel ele foi sábio diante da palavra. Ele disse: tu o sabes, ou seja, só Deus sabe do nosso amanhã, mas é necessário que nós venhamos estar na posição, é necessário que nós venhamos profetizar. Não há como nossos lábios, nossa vida correr 2 tipos de água. Não há como agradar 2 senhores. Ao agradarmos a um, desagradamos a outro. Quando estamos agradando a Deus, entenda, você vai persuadir, você vai irritar o homem. Você vai assim constrangê-lo diante da verdade, diante da correção, diante daquilo ao qual Deus colocou o teu coração. E a Bíblia vai dizer que ali aconteceu um avivamento, aleluia, que não imaginavam. Né? Há situações na nossa vida que nós não imaginamos que ali poderá ter vida, mas assim como aquela árvore, aleluia, que foi cortada ao cheiro das águas, ao cheiro do Espírito Santo de Deus, ela criou vida. Aqueles ossos eram sequíssimos. Quero lhe dizer que Ezequiel ele foi levado a um vale de ossos seco, aleluia, e naquilo ali ele precisou crer, ele precisou confiar, e confiar
de todo o coração. Porque de tudo que nós devemos guardar, guarde o coração, porque dele provém a vida. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que aquele vale de ossos secos, vamos aprender diante dele que nós somos falhos quando diminuímos o poder de Deus que se aprimora na nossa fraqueza. É diante da fraqueza que Deus vai te estabelecer. É diante da fraqueza ao qual você vai conseguir algo que você tanto almeja e acha que não tem mais vida. Então hoje iniciamos 1º de setembro, o primeiro dia do mês. Profetize diante desse vale de ossos secos. Profetize diante da sua situação. Profetize diante da sua circunstância e não aceite. Não aceite, porque enquanto há vida, há esperança. E ali houve vida. Diante que nós cremos no Senhor, nos Deus dos exércitos, no Todo-Poderoso, Ele transforma vale de ossos secos em vida. E tudo que nós venhamos guardar, como foi falado, guarda teu coração. E acontecendo que isso, aleluia, eu quero te lembrar que Ezequiel, no momento que ele creu no Senhor, foi no momento que ele se encontrava na fraqueza. É como foi dito, é na fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa sobre nós. Ezequiel tinha acabado de perder a sua esposa. Ele não pôde nem plantear o seu luto. E o Senhor levou em espírito para fazer a vontade de Deus. Ou seja, faça a vontade de Deus, continue na posição, porque grandes coisas o Senhor fará através de ti, nesse vale de ossos secos. Que Deus te abençoe.